Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo das linguagens de programação. Mais especificamente, vamos dedicar a nossa videoaula ao estudo de alguns paradigmas de programação. Antes de mais nada, é importante destacarmos que o processo de programação ele é norteado por regras que vão especificar como o programador vai vir a estruturar a solução que ele está gerando para um dado problema. Esse conjunto de regras que vai servir como um exemplo geral ou um modelo é denominado paradigma. Atualmente existem inúmeros paradigmas de programação. Dentre esse vasto conjunto, nós vamos dar destaque a 4 paradigmas que vamos detalhar um pouquinho mais na nossa videoaula de hoje. Estes são identificados como paradigma imperativo, orientado a objetos, funcional e lógico. Vamos dar início aos nossos estudos dos paradigmas de programação através da análise do paradigma de programação imperativo. O paradigma de programação imperativo ele está diretamente atrelado à arquitetura básica dos computadores sobre os quais os programas eram executados. Boa parte dos computadores mais populares nos últimos anos foi projetada com base na arquitetura proposta por von Neumann. Eu apresento essa arquitetura agora aqui para vocês. O que mais se destaca nessa arquitetura é o fato da memória estar separada da unidade central de processamento. E aí o usuário vai fornecer dados para serem processados através dos periféricos de entrada, que aí nós temos, por exemplo, o mouse, o teclado, e esses dados fornecidos pelo usuário vão ser processados pela unidade central de processamento, que vai se valer da memória. Já vou detalhar um pouquinho melhor esse processo. E aí os resultados desse processamento, os dados gerados, vão ser apresentados para o usuário através dos periféricos de saída. E aí eu posso destacar o monitor, a impressora e etc. O fato é que, na arquitetura proposta por von Neumann, tanto dados quanto instruções vão estar na memória. Isso significa que esses dados e instruções vão ser canalizados, pois estes vão ser trabalhados efetivamente na unidade central de processamento. Como foi mencionado, o paradigma de programação imperativo está diretamente relacionado à arquitetura de von Neumann. Isso faz com que os recursos centrais das linguagens imperativas sejam as variáveis, as quais vão modelar as células de memória, as instruções de atribuição, que vão ser baseadas em operações de canalização, ou seja, um dado vai ser gerado na unidade central de processamento. Esse dado vai ser atribuído a uma variável. Essa variável vai estar localizada na memória, então eu vou ter uma canalização desse dado da unidade central de processamento para a memória. E por fim, a forma iterativa de repetição, que cabe destacar é o método mais eficiente desta arquitetura. Para a gente entender um pouquinho melhor isso, vamos considerar esse retângulo aqui azul como sendo um recorte da memória. Neste trecho de memória, a gente tem um conjunto de instruções do programa. Essas estão representadas em ordem, então ele tem ali a primeira instrução, segunda instrução, terceira, quarta e quinta do meu programa. Então, se eu estou executando em sequência as minhas instruções, que é o que vai ocorrer no paradigma de programação imperativo, então eu tenho a primeira, segunda, terceira, quarta instrução. Vamos imaginar que quando eu cheguei na quarta instrução, meu objetivo agora é repetir a execução da segunda, terceira e quarta instrução. Então eu vou gerar ali um laço de repetição e isso vai fazer com que as minhas iterações sejam mais eficientes, pois as instruções são armazenadas em memória em células adjacentes. Por fim, nós podemos associar o nome dado ao paradigma, ou seja, imperativo, com o tempo verbal imperativo, pois o programador ele vai instruir o computador da seguinte forma: faça isso, depois aquilo e assim sucessivamente. Este paradigma ele vai se destacar pela sua simplicidade, já que o ser humano ele também baseia-se na ideia de ações e estados ao planejar as ações que irá executar. Isso a gente pode perceber no nosso cotidiano. Então, por exemplo, se a gente quiser instruir o nosso parceiro ou parceira a fazer uma determinada receita, preparar um alimento, a gente vai instruir ele com uma sequência de passos que devem ser executados. Então, primeiro, pegue a frigideira, depois acrescente o ingrediente X, na sequência acrescente o ingrediente Y e assim sucessivamente. Outro paradigma de programação que a gente vai comentar na nossa videoaula de hoje é denominado paradigma de programação funcional.
onde o principal meio de se fazer computações é aplicando funções a determinados parâmetros. Em outras palavras, neste paradigma, basicamente a gente vai tratar a computação como a avaliação de funções matemáticas. Para vocês entenderem melhor, então imagine, eu tenho o meu programa, e o meu programa agora vai ser visto como uma grande função. E aí eu vou enxergar, né, os meus dados de entrada como sendo entradas para a minha função, que vai processar esses dados e gerar saídas, que são os meus dados de saída. Esse paradigma de programação foi colocado aqui só a título de aguçar a curiosidade de vocês, pois dentre todos os paradigmas que eu tive a oportunidade de estudar até hoje, o mais desafiador foi função. Com o avançado estudo de vocês, né, se vocês estiverem trabalhando em estrutura de dados, por exemplo, eu acho que é muito enriquecedor vocês analisarem como é tratado, por exemplo, uma fila no paradigma de programação funcional. No meu caso, abriu muito a minha mente para vários aspectos computacionais este ganho de conhecimento. Com a evolução da programação, o foco que anteriormente estava voltado para a arquitetura agora se volta para os dados que vão ser manipulados. Isso vai fomentar o surgimento de um novo paradigma de programação, denominado orientado a objetos, onde não vai se colocar mais em voga as funcionalidades do programa que está sendo desenvolvido, e sim as categorias de dados que vão vir a ser manipulados. Em outras palavras, as classes que vão dar origem a objetos. A metodologia, né, orientada a objetos, ela inicia-se com a abstração de dados. Bom, mas o que vem a ser abstração de dados? Abstrair dados é pegar um número, né, real, né, com casas decimais e abstrair ele arredondando para um valor inteiro? Não é isso. A abstração de dados trata-se de encapsular os dados por meio de procedimentos, métodos, que controlam o acesso a estes. Eu disse muito, mas não disse nada, não é isso? Bom, vamos facilitar um pouco a compreensão disso. Para isso eu vou utilizar um exemplo aqui do que eu tenho no cenário. Antes de mais nada, eu queria deixar claro que eu não sou patrocinado pela Mattel e também não estou querendo utilizar o hype do fato de, no mês agora de julho, a gente ter uma série nova estreando na Netflix, né, do He-Man. Também não sou patrocinado pela Netflix. Mas vamos lá. Vou usar o exemplo do castelo. Então imagine, por exemplo, que eu tenho uma matilha de lobos. Essa matilha de lobos são os meus dados. Aí eu quero proteger o acesso a esses dados, né? Restringir o acesso a esses dados. Eu quero evitar, por exemplo, que seja possível, de qualquer forma, determinar quantos lobos eu tenho na minha matilha, que seja permitido, de qualquer forma, acrescentar lobos à minha matilha ou remover lobos da minha matilha. Aí eu vou colocar esses lobos dentro do meu castelo de Grayskull, né? Ou outro castelo qualquer. Aí eu vou especificar agora métodos para tanto alterar o estado dessa minha matilha, por exemplo, mudar o número de elementos que eu tenho nela, quanto consultar o estado, quantos elementos eu tenho. Aí, o que eu vou fazer? Coloquei essa matilha no castelo. Então, eu só vai poder ser acrescentado elementos à minha matilha se ocorrer uma reprodução entre os lobos que eu tenho. Então, a única forma da minha matilha crescer é através da reprodução natural dos meus lobos. Vamos imaginar que os meus lobos são imortais. Então, a única forma de eu reduzir o número de lobos da minha matilha é através da remoção de lobos da minha matilha. E essa remoção vai se dar através da minha porta do castelo ali. Então a única forma é quando eu baixar a ponte levadiça, né, a porta do meu castelo, permitir que lobos saiam. Tá? E esse é o meu método para reduzir o número de lobos na minha matilha. Então como é que eu consulto o estado da minha matilha? Quantos lobos eu tenho na matilha? Aí eu posso estabelecer um método. Então para isso alguém deve chegar e bater 5 vezes consecutivas no portão. Aí eu informo, né, dou um grito de lá de dentro do castelo, informando quantos lobos eu tenho na matilha. Tá? Então, ou seja, eu peguei a minha matilha, que são os meus dados, encapsulei esses meus dados através de um conjunto de métodos, e aí só esses métodos permitem que eu acesse os dados que eu tenho para tanto consultar esses dados quanto para alterá-los. Tá bom, pessoal? Fora isso, é importante destacar que o paradigma de programação orientada a objetos também vai adicionar conceitos a mais. Por exemplo, a herança e outras características, como polimorfismo. Falar um pouquinho mais sobre a herança. Então, a herança é um conceito poderoso que possibilita a reutilização de códigos. Então, imagine,
eu determinei lá uma classe. Para quem está fazendo uma universidade, por exemplo, uma universidade pública, todos os membros da universidade eles são servidores. Aí eu posso ter servidores técnicos e servidores que são os professores. Todos os servidores têm características em comum. Por exemplo, no caso das universidades federais, nós temos uma matrícula SIAP, uma espécie de CPF. Nós também vamos ter o nosso nome, vamos ter um endereço, um telefone de contato, um e-mail. Então esses dados são dados comuns a todos os servidores. Só que aí, por exemplo, eu tenho essa minha classe servidor e eu quero agora especializar essa minha classe servidor. Eu quero, com base nessa classe servidor, criar a minha classe professor. Então eu posso me reutilizar de todos os dados e métodos construídos na classe servidor para construir a minha classe professor. E eu vou fazer isso através do mecanismo de herança. Tá? Espero que vocês tenham a oportunidade de estudar o paradigma de programação orientada a objetos mais para frente. Aqui eu destaco que ele é trabalhado em uma disciplina específica do curso de Engenharia de Computação da Univasf, e eu pretendo, né, se eu tiver tempo para isso, construir videoaulas também relacionadas à disciplina Programação Orientada a Objetos. Por fim, destacar que o desenvolvimento da programação orientada a objetos se deu em paralelo com a linguagem que suportou seus conceitos, que era denominada Smalltalk. Hoje, o paradigma é suportado em inúmeras linguagens. Eu destaco aqui C++ e Java, pois são linguagens de programação que são trabalhadas na disciplina Programação Orientada a Objetos, que faz parte da grade do curso de Engenharia de Computação da minha instituição. Dando continuidade ao nosso estudo de alguns paradigmas de programação, vamos falar um pouco agora sobre o paradigma lógico. Primeiro, destacar que é um paradigma baseado em regras. O que eu quero dizer com isso? Em uma linguagem imperativa, um algoritmo, ou melhor dizendo, um programa construído com uma linguagem imperativa, é especificado com grande riqueza de detalhes. Por exemplo, a ordem de execução específica das instruções ou dos comandos deve ser incluída. Por sua vez, em uma linguagem baseada em regras, estas regras são especificadas sem nenhuma ordem particular, e o sistema de implementação deve escolher uma ordem de execução que produza o resultado desejado. Para vocês entenderem um pouquinho melhor isso, eu vou falar sobre a minha experiência com programação lógica. No mestrado, eu trabalhei com futebol de robôs. Então, quando a gente está trabalhando com futebol de robôs, a gente não especifica para um robô um conjunto de instruções que ele deve executar. Na verdade, a gente vai especificar um conjunto de regras. E aí a gente vai ter um motor de inferência que vai trabalhar com essas regras. Por exemplo, em um dado momento da partida, eu vou verificar no conjunto de regras uma que determine, por exemplo, qual é a situação agora de posse de bola. A posse de bola está com o meu time ou com o time adversário? E aí isso já vai me especificar um conjunto determinado de regras. Se eu tenho a posse de bola com o meu time, eu tenho um determinado conjunto de regras que o meu motor de inferência vai trabalhar. Se a posse está do time adversário de bola, eu vou trabalhar um outro conjunto de regras. Se a posse de bola, por exemplo, está com o time adversário, e aí o meu robô tem um papel, por exemplo, de zagueiro, e a bola agora está no campo de defesa do meu adversário, eu vou ter um conjunto de regras que vai, por exemplo, me determinar que eu devo ficar no meu quadrante do campo esperando, para ver que ação eu vou vir a tomar de acordo com a mudança do estado do jogo. Tá certo? Então, o que eu quero deixar claro é que, na programação lógica, eu não tenho um conjunto de instruções a ser executado, eu vou trabalhar com um conjunto de regras. E eu posso ter, por exemplo, um motor de inferência que vai trabalhar de acordo com o estado atual de uma partida de futebol de robôs, por exemplo, para especificar qual conjunto de regras que deve ser analisado e efetivamente qual regra vai ser selecionada desse conjunto. Cabe destacar que essa abordagem ao desenvolvimento de software é radicalmente diferente daquelas utilizadas dos outros paradigmas que nós vimos na nossa videoaula de hoje. E, evidentemente, isso vai exigir um tipo de linguagem completamente diferente. Eu quero só destacar, que o Prolog é a mais popular linguagem de programação lógica utilizada. A nossa videoaula de hoje vai acabar por aqui. Eu espero que você tenha gostado da nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se porventura tiver alguma sugestão ou crítica, fique à vontade para utilizar os comentários, pois isso vai ser muito positivo para que a gente possa melhorar cada vez mais o material que está sendo gerado.
Valeu, pessoal. Até a nossa próxima videoaula.